E aí, galera do Conferência, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, Viquinho, convidado mais que especial hoje no canal, né? Hoje é convidado de peso, né, cara? É tipo aquela contratação do exterior, né, Kleber? Isso, Quando o clube vai lá e lota aeroporto. É é mais isso ou aí. menos assim. Então, pessoal, falando um pouquinho mais de Open Bank, trouxemos Anderson Santana, né? Coordenador de engenharia do Itaú. Anderson, se quiser se apresentar aí para a galerinha um pouco. Olá, galerinha do Coffee TV. Obrigado, Kleber. Obrigado, Vinícius, aí pelo convite. É uma honra incrível aqui estar participando do canal. E estamos aí para bater papo aí a respeito de Open Banking, tecnologia e Beleza. falar um pouco desse assunto que é bem gostoso para falar. Show de bola. Muito legal, né, Kleber? Nos últimos vídeos falamos bastante de experiência de usuário, de fases do Open Banking, como ele estava chegando no Brasil. Mas o nosso público, né, na grande maioria, gosta da parte técnica. Eles gostam de falar de tecnologia, eles gostam da mão na massa, eles querem entender o que vai estar funcionando. Então, o nosso papo aqui é bem falar de tecnologia, o que tu está vendo aí, o que pode ajudar, o que não pode ajudar, como é que, né, o mercado está se moldando, o que eles estão pensando em utilizar, e vamos começar por aí. Perfeito. Então, Perfeito. até a gente vai colocar um artigo que o Anderson colocou sobre Open Bank e tecnologia, né? É um post, inclusive, do Itaú, para quem tiver interesse de ler um pouco sobre esse assunto. O link na descrição do vídeo aqui. Isso. E nesse artigo, pessoal, o Anderson fala um pouco da questão que as instituições financeiras têm que se adequar um pouco na tecnologia, né, Anderson? Mudar um pouco o seu cenário de tecnologia em virtude, assim, do Open Banking, inclusive, que é um acelerador para isso, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco a tua visão sobre esse cenário e o que tu acha que o mercado vai levar, né, para as instituições falarem de tecnologia e de engenharia na raiz da veia. Maravilha, Kleber. O artigo fiz em conjunto aí com o Ricardo também, que em conjunto assim, né? Nós fizemos 3 artigos, eu fiz um, ele montou mais 2 técnicos também. Tá lá na prensa, da área do Itaú da prensa, e ele foi divulgado ali na APICOM, né? Da última APICOM que aconteceu aí alguns dias atrás. E esse tema é um tema que já há algum tempo a gente vem falado internamente em fóruns de tecnologia, em grupos de trabalho. O ponto é que aquilo, né? Falar sobre investimento e ter tecnologia como centro do negócio, né? No geral. Aquela máxima de anos entre você ter uma área de negócio que é cliente interna e uma área de tecnologia que é um prestador de serviço, agora cada dia mais cai por terra, né? E o Open Banking ele vem para provocar justamente isso. As empresas que colocaram tecnologia no centro, eles acabam tendo uma vantagem competitiva mais acirrada agora e menos dificuldade para aderir tecnologicamente que o Open Banking. Aquelas que ainda estão entendendo, amadurecendo isso dentro da empresa, né, das corporações, tendem aqui a sofrer um pouquinho mais, né? E em alguns aspectos, tecnologias no geral, arquiteturas mais modernizadas, que são provocações que vêm de fora, aprendizados que já vêm de fora, não só para o Open Bank, que gera uma realidade no geral, mas o Open Bank agora apertou mais o cinto, né? Então, no final das contas, aquele investimento em tecnologia, de modernização, que as empresas falam, cara, quando der, vamos fazer, né? Primeiro tem que colocar negócio, feature rodando no ar, amarra no barbante aí, faz de ponta a ponta, hard-coded. Cara, agora ficou caro, né? Porque é a parte que vai doer mais. Então, há anos a gente já ouviu falar de alguns princípios de arquitetura moderna, né? Princípios aqui aplicacionais. E aqui o ponto maior que eu acho que é o segredo aqui para ganhar o jogo é o desacoplamento, né? Claro. Você conseguir fazer as arquiteturas desacopladas para que você ganhe essas velocidades, enfim. E entre outros princípios que eu acho que também são muito válidos, mas eu diria que o desacoplamento ele é o fundamental. Dado que muitas instituições aqui, as mais antigas e as novas, enfim, por mais nova que seja, já tem esse legado. Se você está trabalhando de forma acoplada, aí dói mais para fazer aqui essa modernização. E quem desacoplou antes, quem começou a investir mais nesse ponto, especialmente tá, em aprendizado de como fazer isso, já colhe aqui o fruto mais fácil e sofre menos, né? Tanto em disponibilidade, em experiência também, né? Acaba refletindo aqui na experiência que com sistemas, com as interfaces ali da instituição,
mas muito em custo também. Esse é o ponto, né? As arquiteturas modernas agora tornaram o custo de tecnologia muito mais barato do que antes. Claro. Claro, sem dúvida. E um ponto bastante importante, né? Que nem se as instituições não tinham essa cultura de desacoplamento, de ter um core bancário lá e ter arquiteturas distribuídas, por exemplo, falar de microserviços, cloud functions, alguma coisa que segregasse essa pressão do core, ela teve que adicionar rapidamente, por exemplo, API Manager, né, para fazer essa governança de APIs na borda, falar de rate limit, de throttle, enfim, né, para não ser estrangulada pelo mercado, inclusive, né, de isso causar pressão nos cores, e a própria autodisponibilidade, né, a gente vem falando aí de bastante tecnologia que nos ajuda com essa organização de containers, por exemplo, Kubernetes, e entre outras, né, enfim, a própria cloud, né, porque, na verdade, hoje tem instituições que são centenárias, inclusive no ecossistema, né, e tem seus mainframes, enfim, e isso é natural, né, só que levar esses mainframes para a borda é impensável, né, seria um desafio quase impraticável, né. E o que acontece, né, há muito tempo, há alguns anos a gente vem falando de transformação digital, mas era mais ou menos aquele discurso da porta para fora, né, o que nós estamos fazendo? E agora, realmente, a porta abriu e a coisa tem que andar. Então, se falava bastante, mas a mão na massa, aquela implementação de fato, não estava ocorrendo naquela velocidade que deveria estar. E agora, quem não acelerar, bem como o Anderson falou, vai ficar de fora. Não, e quando a gente fala, agora juntando a fala de vocês aqui, Kleber e Vinícius, eu lembro daqueles memes que a gente vê nos grupos de tecnologia, né, no WhatsApp, enfim, que você tem ali o front-end bonitão e o back-end aquela coisa monstruosa, a gente sabe o que acontece, mas agora é um pouco daquilo, não tem mais o front-end, e agora, cara? Acho que fazendo essa analogia... Eles vão ver o monstro direto, né, cara? Um pouco disso. E o que mais é assustador, gente, é que, assim, das conversas que a gente teve ao longo aí da jornada do Open Banking, o Open Banking no Reino Unido, ele começou com os barbantes também, né? Teve instituição que fez isso lá e sofreu muito, especialmente por disponibilidade, porque era algo muito, muito novo. E aqui, 2 anos depois, né, estamos falando de 2 anos, minimamente, 2 anos não, quase 3 anos depois, a gente colocando o Open Banking Brasil, as instituições, elas têm essa obrigação, em teoria, né, de olhar para trás e tentar chegar nessa informação para conseguir se precaver. Assim, eu particularmente acredito que tem muita instituição que ainda está fazendo, né, no formato antigo. Então, assim, a gente ainda teme aí que tenhamos alguns impactos aí no cenário, até que isso aconteça com algum tempo, né? Enfim, é aquilo que nós falamos, assim, temos aqui que nos modernizar, né? E o Open Banking, especialmente aqui no Brasil, ele obrigou a gente a se modernizar em muitos aspectos, não foi somente um. Esse tema que você trouxe, Kleber, do API Management, já é um tema que está no mercado há algum tempo, a questão de você desacoplar suas aplicações para não deixar na rua é outro, porque você vai precisar falar eficiência. A questão do mainframe, por exemplo, pôr o mainframe para fora, expor ele diretamente é impossível, mas mesmo assim, você tendo uma camada de API Manager ainda fica caro, porque MIP você mede por picos, né? Mas o que eu acho que aqui, particularmente, eu acho que aqui é o que está causando um pouquinho mais de medo aqui na experiência de desenvolvimento aqui, é a parte de segurança, né? Então, embora o OpenID já está há algum tempo aqui no mercado aqui brasileiro, já aparecendo já há algum tempo, mas para quem não aderiu ao OpenID um tempo atrás, combinando com o FAP e muito provavelmente com o CIBA. E são temas de segurança que são muito complexos, assim, são chatos de estudar, precisa de ter foco, né? Eu acredito que, cara, eu acho que esse combo de mudanças de obrigações de atualização eu acho que é o maior desafio que a gente tem aqui em termos de tecnologia. E o grande ponto também é que, e muito bem colocado por Tina, tem que manter isso performático, né? Porque nós temos até a borda do API Manager, essa camada de comunicação, MTLS, aí não chega no OpenID, nós temos a questão de fazer o FAP, e aí o CIBA e até o Hybrid Flow, né?
e chegou no teu gateway, tu tem, o Bacenos exige minimamente 300 TPS na estrutura global, Sim. né? Tu tem que cair para o teu serviço e resolver a lógica de negócio, né? Então, que nem tu comentou, e isso não vale a pena, que teu artigo tem um ponto muito forte em relação a isso não basta apenas uma instituição, por exemplo, o Itaú fazer. O ecossistema inteiro tem que estar na homogêneo, porque senão as pessoas não vão gostar da experiência e vão ter dificuldade também de querer aportar, né, as suas finanças com o Open Banking, né? E isso é a coisa legal do Open Banking, né? Porque uma instituição que faz parte e não está adequada, ela vai prejudicar a experiência do usuário de qualquer outro. Né? Ele consegue afetar, né, as informações, essa troca, sendo mais totalmente apartado. Então, isso é a grande magia do Open Banking, né? Onde todas têm que ter a mesma performance, todas têm que participar da mesma forma. Isso é muito bacana. Exato, exato. Esse efeito cascata, né? Agora é um por todos, todos por um, né? Isso aí. Então, quando a gente Exatamente. É isso pensa no aí. É projeto isso aí. Open Banking, essa experiência e todas as instituições elas vão ter que ter a sua contribuição para fazer dar certo. E acreditamos que vai dar certo, sim. Acho que assim o mercado brasileiro não é um mercado, especialmente em tecnologia, não é um mercado ruim, ele é um mercado excelente, excelentes profissionais que a gente tem aqui no mercado brasileiro, né? Também sendo ali procurados, né? Muitos aqui procurados aqui pelo mercado internacional. E, cara, garra a gente tem para fazer o melhor. O ponto aqui, realmente, o alerta é realmente as estratégias das empresas no investimento e prioridades necessárias para que a coisa funcione melhor, né? Mas isso eu acho que também é coisa de que com o tempo aqui todos já se assentem e consigam se adequar de forma rápida. E um ponto também que é importante, e bem colocado antes que tu coloca no artigo, porque não basta a gente ter também só investir em infraestrutura, API Manager, orquestrador de containers, estar numa cloud rápida. O nosso engenheiro também de desenvolvimento ele tem que ter capacidade de construir aplicações cloud native, né? Para que isso esteja bem conectado com o ecossistema, né? Então, o próprio skill de desenvolvimento, ele tem que ser um skill de desenvolvimento próprio para aplicações cloud native que tenham essa resiliência para o ambiente de Open Banking, né? Isso as skills dos desenvolvedores estão mudando, né? Eles vão precisar se adequar a essa nova realidade. Muitos ainda estavam, né, não tinha essa dificuldade de migração, mas é bem que tu fala, a experiência do desenvolvedor vai fazer total diferença, né, naquela entrega final do produto. Isso vai... E a experiência não é o saber programar, etc. Tu fala bem no teu artigo ali de ele tem que ter acesso às informações claras, né, tudo que envolve para ele entender o que ele está fazendo de fato. Então, isso é muito bacana. Esses pontos são, acho que, muito relevantes ainda mais para o público aqui do canal, né, que são desenvolvedores, porque existem dois pontos de vista, né? E esse da experiência, as instituições terem esse cuidado e termos a figura de desenvolvedores que se preocupam com os outros desenvolvedores, Isso aí. né? Então, assim, especialmente aquele que está mais ofertando, né? Estando do provedor da API, em se preocupar com quem vai consumir. Então, esse é um papel fundamental e tem que ter essa questão do que nós chamamos de Dev Experience, enfim, API Experience, para que a coisa funcione bem. E aquele e o outro ponto de vista que é global, assim, eu acho que é para ambos, o papel de quem vai consumir, para quem vai ofertar, né, a API, que é um pouco aquele conhecimento mais atualizado e que todas essas plataformas cloud native aqui que o Kleber mencionou trouxeram na bagagem. Então, hoje, o profissional que está acostumado a falar, cara, eu sou o cara que só... E, claro, depende do momento de carreira de cada um e objetivo, então não vou entrar no mérito de julgamento, o que é melhor ou pior, mas sim do que é certo e errado, mas sim o que talvez torne o profissional mais atrativo ou menos atrativo para o mercado de trabalho, especialmente para quem está no contexto de Open Banking. Então, aquele profissional que fala, cara, eu sou um programador Java ou .NET e faço isso, e ficar ali, ele vai realmente ficar um pouco mais limitado em oportunidades que o Open Banking vai trazer. Né? Isso é inerente já da área, né? Isso já da nossa área. Então, quanto mais tecnologia você tiver, melhor.
Mas essa stack, onde você tenha um pouco de conhecimento de, cara, como fazer a aplicação, fazer a arquitetura da aplicação de forma desacoplada, rápida, enfim, já é um grande diferencial. Você conhecer e saber escolher qual... Agora a tecnologia tem sigla para todo lado, né? Então, Sim. assim, saber escolher a melhor ferramenta, né? Você tem uma prateleira gigante. Antes a gente estava falando de um mercadinho de esquina de tecnologia que todo mundo está acostumado a usar ali. Agora você vai para um supermercado, uma prateleira gigante de tecnologia. Saber fazer aquele cherry picking ali da tecnologia mais adequada para a realidade da instituição, do sistema, do produto que está ofertando. E conhecer os benefícios da cloud, né? Da cloud pública, que vai envolver exatamente isso, velocidade, envolver custo, envolver disponibilidade, porque antigamente todo esse cuidado que tínhamos em fazer tudo nos nossos ambientes on-premise, né, locais, quantos servidores eu vou pôr, a telecom, enfim, todos esses times, hoje a cloud pública te acelera muito nisso. Claro. Tá? Então, só que você precisa saber o que ela te oferece para você entender, aceitar, aderir, né, e fazer uso disso. Então, o profissional que consegue ter essa visão, né, de mais de uma especialidade de tecnologia, do software, do coding, das especialidades de DevOps ali para entrega, infraestrutura, né, o IaaS aqui como o IaaC, perdão, a infraestrutura as a coding, que eu acho que é o grande boom aqui dessa década, né, que iniciou. Você vê fora do país, dentro do país, o DevOps Engineer aqui tendo um papel muito, muito puxado nisso. Eu acho que são diferenciais que aqui na nossa área vão pesar bastante daqui para o futuro, especialmente por conta do Open Banking. E esse cuidado, né, com esses requisitos que o Kleber comentou, né, que estão na regulação aqui do Open Banking Brasil, também estão nas outras, falando de disponibilidade, performance, né, que são temas que a gente normalmente só vê quando o cliente reclama, né, aquele nossa ideia do front-end bonito, né, o front-end deu um ops, então vamos cuidar aqui. Agora o ops, ele é um ops em vários lugares, né, que estão consumindo aquela API, e já uma collection de ops, né? Então, bom, se vocês me permitirem, Kleber e Anderson, fazer um pequeno marketing aqui, né, Kleber? De tudo que vocês estão falaram de aplicações resilientes, autoescalabilidade. Se você ainda não conhece isso, Coffee on IT tem vários cursos, né, Kleber? Que vão te ajudar a conhecer e entender o que nós estamos falando aqui nesse vídeo, né? Então acesse aí o site do canal, porque tem bastante coisa boa. Esse Vicky virou vendedor agora. Mas um ponto muito bom, Anderson, eu sei que tu comentou que é o Developer Experience, né? A própria OpenAPI, que é a especificação técnica de documentação das APIs, né? O desenvolvedor não vai entregar um doc, um PDF com uma lista de como consumir uma API, parâmetros, enfim, né? Ele vai entregar uma especificação OpenAPI Swagger para o outro desenvolvedor poder entender aqueles parâmetros, recursos, enfim. Então, o próprio skill do desenvolvedor ele também tem que olhar para essa questão de qualidade na entrega da documentação técnica para consumo, né? Isso. Perfeito. E aí, olha como as coisas são, né? Agora falando só de contexto financeiro. Nós já falamos aqui no outro vídeo que Pix e Open Banking não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas são as duas últimas demandas que chegaram no Brasil aqui, meio revolucionando, mas todas elas têm essas características em comum. Development Experience, resiliência, alta disponibilidade, velocidade, performance. Então, olha como já se nota uma tendência, né, nas novas aplicações e novas demandas que estão chegando por aí. Perfeito. Você mencionou bem, Vinícius, assim, o Pix ele foi o esquenta, né, do OpenBank, né? Isso. Eu acho que mais ou menos podemos falar por aí. Mas, no geral, a questão do Dev Experience aqui, Kleber, também aí tem um outro skill que eu realmente acho que vale trazer, que é um skill um pouco mais, eu diria, analítico, né? Não sei. Porque quando você pensa na experiência do desenvolvedor, e é o que a gente vê em alguns benchmarks aí fora a respeito de Dev Portal, enfim, cara, você tem desde aquele Dev Portal que é o mais pelado, assim, que você fala, cara, tá lá o OpenAPI com um front-end bonitinho, né, um Redux, enfim,
um Slate Docs, coisa do gênero, desde aquele que te dá uma experiência praticamente funcional, né, do tema. Então, alguns insights são interessantes quando você pensa assim, cara, vou dar para o desenvolvedor o quê? Ele precisa da documentação, ele precisa do OpenAPI. Cara, mas se eu fizer um desenho para ele explicando um pouco mais, então você faz um desenho, você explica em texto. Cara, e se eu quiser botar uma documentação que dependendo do perfil, se vai ser um QA que vai olhar, ele não conhece tanto o OpenAPI, enfim, sei lá. Você começa a enriquecer esse conteúdo, né? Cara, eu quero dar uma experiência, dá um sandbox pro cara, que o cara tem uma massa de teste e ele vai brincar nos testes dele. Cara, eu vou dar um exemplo de código, vou dar pronto para ele a collection do Potion, eu vou dar para ele o exemplo de código em Java, em Go, enfim, o que for. Então você vai colocando várias outras coisas que vai melhorando essa experiência, né? Então aqui tem eu diria que tem uma visão produto também a respeito das APIs, isso é bem bacana, acho que é pensar como desenvolvedor, como um novo tipo de cliente, né? Não mais aquele, cara, quem vai ver é um cliente de negócio que vai fechar o contrato, não, mas ele também talvez passa a ter um peso maior aqui nas decisões que a empresa vai ter naquele contexto, pensando, cara, assim, você quer fechar com tal empresa, essa parceria, enfim, tudo beleza. Mas, para codificar lá, eu vou demorar, tipo, 2 meses a mais para fazer, porque a documentação não é tão boa. Sim. Né? Então, começa a ter um peso aqui, uma voz que até então ela estava lá no fundão da sala, agora ela veio para a cadeira da frente, né? Então, essa é a preocupação que vale muito a pena destacar. Porque o desenvolvedor ele vai ser um ponto decisivo na questão de fechar o negócio, né? Porque a instituição não vai se preocupar só em fornecer uma API, ela tem que ter um ambiente sandbox, ela tem que ter um tryout, que nem você colocou, de respostas num mock API mais ou menos aceitável, né? Então, é um ponto importante que o desenvolvedor, não, ele, na primeira dificuldade que ele tiver, na segunda dificuldade que ele tiver, ele vai te abandonar e vai para outra instituição, porque ele quer ter facilidade no consumo, né? Exatamente. E é verdade, né? E outro ponto importante também, se eu tenho a possibilidade de dar um snippet de código para o cara lá, tá aqui um exemplo em Java, em Go, em JavaScript, cara, a gente está acelerando negócio e consumo, né? É muito mais atrativo para o desenvolvedor, inclusive ele vai ser um fator decisivo para falar, não, vamos fechar com o Itaú, vamos fechar com o Sicredi, enfim, com qualquer outra instituição que ele esteja olhando para consumir, né? Perfeito. É bem isso aí. Hoje em dia, não se vê como está muito latente, né, essa questão. Muito latente mesmo. É a performance, é a questão do desenvolvedor. Hoje ele não vai esperar, né? Não espera mais. A oferta está muito grande na rua. Então, o que a gente tem que segurar com as duas mãos. Perfeito. E aí, nesse ponto, gente, com tudo isso que nós falamos aqui, cara, aprendizado na veia, né? Então, assim, para quem curte aqui, eu acho que o canal aqui, o Coffin TV, entre outros, enfim, acho que quem está com gana aqui de aprender, enfim, não se limitar somente a algum tipo de aprendizado. Cara, eu vou aprender linguagem de programação, eu quero saber todas as linguagens, mas outras categorias de aprendizado, soft skills, enfim, assim, vai colaborar muito com tudo isso. Você precisa ter a figura da empatia para pensar em Dev Experience, e a empatia ela é um soft skill, né? Você tem que treinar, cara, e pôr no lugar do outro. Os hard skills, obviamente, né? E não só uma visão de, cara, eu gosto dessa tecnologia porque é mais bonita, enfim, mas olhando o propósito qual problema você quer resolver, né? E aí escolher o que você vai estudar numa visão mais ampla, né? Isso, e estar sempre aprendendo e correndo atrás aqui de mais formas de aprendizado, né? Tem as plataformas, tem através de grupos de trabalho, através de vídeos como este aqui, né? E essa deve ser uma constante para todo mundo aqui de TI que quer embarcar na onda aí, surfar na onda aí do Open Bank. Nós falamos muito, né, Kleber, isso aqui no canal, aquele desenvolvedor da nossa época, quando nós começamos, que entrava no cubículo e só ficava ali, esse cara já não existe mais. Esse cara mudou. Agora precisa de muito mais coisas, né? Saber programar é quase secundário a todo o resto que precisa saber agora, né? Então, tem muito mais coisas envolvidas. Mas perfeito, gente. Olha, passou voando esse tempo aqui, né? Passou, né? Estamos quase a 40 minutos falando aí. E
primeiro agradecer o Anderson pela participação, pelo compartilhamento de conhecimento e por tudo aquilo que tu trouxe para nós aqui, Anderson, e te deixar à vontade, quando tu quiser voltar no canal com qualquer assunto, atualização, fique à vontade, viu? É isso Eu que aí. agradeço, Kleber, Vini, aí pelo convite. Assim, é um assunto que é gostoso de falar, experiências que a gente sente na pele, então por isso acho que é válido compartilhar, enfim, tanto do ponto de vista da parte positiva quanto das oportunidades, né? E acreditamos aí que o caminho tá favorável para todos nós aqui de tecnologia, em ter oportunidades de aprendizado com as facilidades e colocar isso na prática aqui nesse momento aqui brasileiro. Alan, Perfeito. muito obrigado, cara. Fica à vontade para voltar sempre que quiser. Nós deixaremos os teus contatos aqui, o link para o teu artigo, que é muito interessante. Muito obrigado. Então tá, galerinha. Até a próxima, então. Valeu.